Olá, eu sou Natália Paiva e hoje nós vamos falar sobre os desafios da gestão escolar na pandemia. Afinal, o que é gestão escolar? A gestão escolar compreende na organização, administração e planejamento do ambiente educacional. A gestão escolar, ela tem por objetivo administrar as áreas pedagógicas, financeiras, os recursos humanos e tempo e garantindo a eficiência dos processos de aprendizagem. E o que um bom gestor precisa ter, né, para estar nessa posição? No mínimo, ele precisa ter conhecimento teórico, né? Ele precisa também ter espírito de liderança. Ele precisa ser um bom líder, porque o bom gestor, além de competências de como fazer, ele precisa ser um líder com capacidades fundamentais de comunicação, persuasão, influência e inspiração para gerir. Porque enquanto o líder vem com a sua persuasão, sua comunicação, o gestor ele vem com a organização, ele vem para executar. E um bom gestor precisa ter dentro dele um espírito de liderança. Ele precisa ser também um bom líder. Ele precisa também acreditar no que ele faz, acreditar no trabalho das pessoas, incentivar, inspirar. Ele precisa ousar e também executar, né? A gestão escolar, ela precisa saber planejar, traçar metas e movimentar seu pessoal, acreditando e confiando nele. Principalmente nesse momento de pandemia, né? Onde foi preciso ouvir e com muita atenção e cuidado para compreender as demandas de sua equipe, juntamente das demandas da comunidade escolar, né? Que envolve os pais, os alunos, e juntos elaborarem estratégias de execução do que foi traçado. E a pandemia, ela chegou tão de repente e abalou muitos setores. Com a educação não foi diferente, né? Muitas escolas de repente tiveram que fechar, tivemos que passar por um processo de isolamento social. Isso foi muito difícil para nós que somos muito comunicativos, que gostamos da comunicação assim presencial, de cara a cara, olho no olho. Então, isso foi difícil. E ainda mais no setor educacional, né? Onde a aula, juntinho ali do aluno, o professor pode acompanhar de perto, pode tirar dúvida, interagindo presencialmente. Então, foi um grande desafio quando surgiu o novo normal, né? Com o fechamento das escolas. E foram muitos desafios enfrentados pela gestão escolar meio à pandemia, porque muitos pais perderam seus empregos ou tiveram seus horários, sua carga horária diminuída, e aí veio as inadimplências, né? Evasão escolar, porque com a inadimplência, os pais que não tinham como pagar acabavam tirando os filhos da escola, e aí foi onde a gestão teve que chegar junto, ouvir os pais, compreender a situação que todos passamos, que foi uma situação muito difícil, né? Momentos delicados de perdas, perdas familiares, né? Perdas materiais. E nesse momento na educação, tudo isso abalou também tanto as escolas como as famílias e o aprendizado das crianças, né? Diminuiu o desempenho do aluno. A escola teve que investir em recurso tecnológico, porque apesar de já usarem da tecnologia, com a pandemia e o isolamento social, a escola passou a oferecer aulas exclusivamente remotas, né? Então foi necessário todo aquele aparato de computadores, celulares, internet, e cada professor precisava da sua aula. Então a escola teve que investir nisso, além da capacitação urgente dos professores, né? A coordenadora que eu entrevistei relatou que apenas uma semana
foi preciso fazer um treinamento intensivo com os professores para prepará-los para esse momento de aulas remotas e continuar mantendo a qualidade do ensino. Isso foi difícil, porque em aulas remotas é completamente diferente da presencial, né? Envolve a interação que diminui, né? Os alunos que ficam ali em casa, no ambiente deles, onde traz algumas dispersões, onde os pais estão presentes, acaba gerando uma certa pressão. E a escola teve também que se preparar e preparar os professores para acolher, para ouvir mais o aluno, apesar de que na aula remota isso tornava-se ainda mais difícil esse acolhimento, né? E aí os gestores tiveram esse desafio ainda de manter os professores motivados para continuarem a exercer a sua função, a darem sua aula com excelência, né? E as famílias também foi um desafio para elas aceitar esse novo normal, um normal não tão agradável, mas era o que tinham naquele momento e era a maneira que dava para continuar, que deu para continuar, apesar de alguns atrasos, né, que houve no acompanhamento dos alunos, dos conteúdos, mas a escola precisou se organizar e priorizar aqueles conteúdos que realmente teriam que ser expostos naquele momento, claro, tomando como norte a Base Comum Nacional Curricular, desculpa, a Base Nacional Comum Curricular, que orienta, né, os professores com os conteúdos a serem dados, de acordo com o período em que os alunos estão, né? Então, esses desafios afetou de todas as maneiras, tanto professores como os alunos. E a gestão escolar teve que aderir novos métodos para gerar conhecimento e alcançar a todos, ou parte da sua comunidade, né? Porque nem todos tinham acesso a recursos tecnológicos que eram necessários para continuar o aprendizado. E isso afetaram muitas famílias que deixaram seus filhos deixaram de aprender da forma que era necessária, né? Ou pelo menos o que a escola estava oferecendo naquele momento, e passaram a ter uma baixa nas notas, né? Claro, porque não tinham mais toda aquela atenção, não tinham mais as aulas da forma que era antes, e então foi preciso a escola também traçar novos métodos, novos planejamentos, também para atender aquelas famílias que não tinham condições. O site Escola Nova ressalta que em pesquisas foi constatado que houve um retrocesso na aprendizagem, um aumento das desigualdades e do abandono escolar, porque com a falta de acesso a recursos tecnológicos, de acesso à internet, muitos alunos deixaram de assistir suas aulas, deixaram de assistir videoaulas que iriam lhe ajudar na resolução das atividades. Então, a gente percebe aí a desigualdade, né, desse atendimento. Mesmo assim, as escolas foram criando estratégias que pudessem, de alguma maneira, atender a todos e não deixar os alunos para trás, né? E então, preparamos uma entrevista com gestores. Aqui temos alguns depoimentos de uma coordenadora de uma escola aqui de Fortaleza, depoimentos que eu colhi em páginas de escolas de uma diretora, e também está baseado em artigos de sites renomados da educação, como Gestão Escolar, Escola Nova, site do MEC. E a primeira pergunta que vem é: como foi fazer a gestão escolar sem alunos? A coordenadora respondeu que foi algo desafiador. Em menos de uma semana,
tivemos que treinar todos os professores para dar aulas exclusivamente remotas. Isso, os professores precisaram de muito apoio, né? As famílias também precisaram de apoio para aceitar esse novo método de ensino, que não era o mais apropriado, não era, aliás, não fazia parte do projeto político-pedagógico da escola, esse tipo de ensino, de muitas escolas não fazia parte, né? Mas era o que dava para fazer naquele momento, foi a melhor maneira para que os alunos não perdessem conteúdo, não deixassem de aprender e continuassem com acesso à escola, né? Claro que não era como, não se compara a uma aula presencial, né? E isso gerou muitos bloqueios. Bloqueios nos alunos, nos professores que se encontraram amedrontados diante dessa situação, diante desse novo método de ensino, onde eles tiveram que estudar, se capacitar, com pouco tempo para já começar as aulas remotas. E o que fica de lição é para que a gente não deixe que o medo nos bloqueie, né? O novo ele assusta, mas precisamos nos reinventar para continuar. E foi isso que as escolas fizeram. Foi isso que os gestores, junto com seus professores, fizeram, né? Tiveram que se reinventar, de criar novos métodos, traçar novas estratégias para poder atingir, alcançar, na verdade, né, os seus alunos que agora não estavam mais podendo ficar juntos em sala de aula. E veio, então, também a necessidade de atender as famílias, as demandas das famílias, de ouvir, de apoiar, de entender a situação que eles estavam passando, né? E quais foram os impactos na gestão escolar no período de isolamento social? Como eu já comentei, né? Além de ter tido vários desafios para pais, alunos, escola, houve a grande questão emocional, né? Acho que isso é o que abala mais as estruturas, porque gera bloqueios, né? Gera transtornos, mas a escola se preparou, a escola preparou os seus funcionários e a nossa coordenadora entrevistada respondeu. Tínhamos que dar muito apoio aos professores. Muitos ficaram amedrontados com o novo modelo de ensino. Por quê? Porque a interatividade era diferente, né? Tinha os pais ali do lado, acabava gerando uma certa pressão nos alunos. A coordenadora respondeu ainda que tínhamos como gestores fazer com que os alunos aprendessem remotamente e os professores dessem aula motivados e emocionalmente bem. Ela continua. Sabemos que preparar uma aula remota é bem diferente das aulas presenciais. É uma outra forma de comunicação, com muitas das vezes a presença dos familiares ao lado do aluno. E a dinâmica interativa professor-aluno fica bem diferente, né? Verdade, né? É bem diferente da aula presencial, onde tem aquela interação olho no olho, né? Dá para o professor ouvir cada um. Já na aula remota fica um pouquinho complicado, porque para ouvir cada aluno, para que eles fiquem em silêncio, isso demora um pouco, né? Além da pressão que eles sentem dos pais ali do lado, o medo, muitas vezes, o medo de errar, né, e ser questionado. Então, a aula remota, ela exigiu mais atenção do professor, né, exigiu mais a atenção dos alunos, que por estar em casa ficam um pouco dispersos, né, o seu ambiente, onde é seu ambiente de brincar, de descansar, e naquele momento eles tinham que usar o mesmo ambiente para estudar, foi um pouquinho complicado, né? Além do que, afetou também as famílias que estavam em casa no home office, né? Acabaram ficando sobrecarregadas, tendo que dividir a sua atenção com o trabalho, com
os estudos dos filhos, e isso dificultava tanto o aprendizado da criança como